Amém! Sejam todos bem-vindos a mais uma oração da madrugada. O Senhor Deus é conosco, Ele quer falar conosco. Creia nas Sagradas Escrituras, creia no que o Senhor Deus tem prometido para você, para a sua saúde. Você tem saúde dos céus. Vamos falar com o Senhor sobre o que Ele escreveu nas Escrituras, sobre a vontade dEle para todos os que o buscam. Vamos falar com Ele porque Ele vai falar com você. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem projetos grandiosos para realizar através da nossa vida. O Senhor vai fazer coisas grandes e poderosas, meu Deus. O Senhor tem um poder sobrenatural para a nossa saúde. Aqueles diagnósticos que os médicos não conseguem encontrar a solução. O Senhor tem a solução, Pai. O Senhor não faz nada pela metade. O Senhor não deixa que os teus, ó Deus, sejam engolidos. Pelo contrário, o Senhor providencia a cura. O Senhor providencia, Senhor, meu Deus, o poder dos céus para entrar no corpo, para trazer, ó Deus, o restabelecimento desses órgãos que foram comprometidos. O Senhor, ó Pai, tem um milagre poderoso preparado para os seus e nós cremos e confiamos. Como foi com o filho daquela mulher sunamita, que diz a tua palavra em 2 Reis, no capítulo 4. Senhor, a mulher, meu Deus, recebeu um filho que dizia, ai minha cabeça, no versículo 18. O pai disse, vai, leva o menino para a mãe. Quando esse menino chegou, o menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e morreu. Então ela subiu, deitou o menino sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Pai, como é poderosa a postura dessa mulher. Ela tinha construído um quarto na casa dela para o homem de Deus, que era o Eliseu. E ali ela colocou uma cama, colocou uma mesa. Quando o menino dela passou por essa situação, Pai, uma situação irreversível, ela levou esse menino até ao quarto do homem de Deus. Ela não colocou o menino em qualquer lugar. Ela colocou o menino já sem vida no quarto do homem de Deus. E fala que ela fechou a porta e saiu, ou seja, ela não ficou contemplando a destruição, aquilo que ela estava vendo com os olhos naturais. Ela fechou a porta, ou seja, o ouvido dela estava tapado para aquilo que era o natural de se pensar. O que se pensa numa situação dessa? Se pensa em velório, se pensa em enterro. Ela fechou a porta. E ao invés dela ir atrás do curso natural, do que o natural leva a fazer, ela saiu e foi atrás do homem de Deus. Ela disse, mande-me um dos servos com uma jumenta, porque eu preciso depressa falar com o homem de Deus. Aí o marido perguntou, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa, não é sábado. Ela respondeu, não faz mal. Ela não perdeu tempo explicando. O marido estava perguntando e ela sabia o que ela estava fazendo. Ela estava ligada em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Porque ela recebeu aquele filho de Deus. Então ela foi falar com Deus. Ela deixou o menino na cama que era do homem de Deus e ela foi procurar respostas em Deus. Quando o marido questionou, perguntou, ela não ficou argumentando. Ela disse, eu preciso falar com o homem de Deus. E, meu pai, ela disse ao servo, pegue as rédeas e vamos, e não diminua a marcha. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo.
E a tua palavra diz, meu Deus, que o homem de Deus perguntou, vai tudo bem? E quando ela chegou ao homem de Deus no Monte Carmelo, ela respondeu para o menino do homem de Deus, que era o Geazi, sim, vai tudo bem. E aí quando ela se achegou no monte, ela se agarrou aos pés do homem de Deus. Ali, diante do homem de Deus, foi aonde ela se agarrou. Para a situação de lá, da casa dela, ela fechou a porta. Mas diante do homem de Deus, ela se agarrou. E é isso que o Senhor está nos trazendo nessa oração, Pai. Que nós não devemos estar agarradas às palavras que são ditas de impossibilidade. Que nós não devemos, ó Deus, nos apegar aos caminhos de impossibilidades que se afrontam contra a saúde. Às palavras que pessoas limitadas nos dizem. Porque os médicos, ó Deus, eles ajudam até onde eles sabem. Eles fazem aquilo que eles podem. E graças a Deus, porque muitas e muitas vezes nós somos ajudados, pessoas são ajudadas pelas mãos dos médicos, pelo conhecimento que o Senhor já trouxe. Mas existem situações, meu Deus, que os médicos não podem ajudar. Existe, ó Deus, um limite. Vai até um certo limite. E meu Pai, esse limite não existe para o Senhor. E essa mulher se agarrou a isso. Ela se agarrou à possibilidade grandiosa, poderosa e sobrenatural do Senhor, meu Pai. Ela veio até o Senhor, ó Deus, para se agarrar às promessas do Senhor. E aí, diante do Senhor, ela começou a falar. Aqui era a hora de expor toda a angústia que estava dentro do coração dela, porque notícias ruins trazem angústia, momentos difíceis trazem aflição, o inimigo se levanta com ameaças que provocam medo, provocam pavor, mas diante de todos esses sentimentos, essa mulher se agarrou não a nada, nem a sentimentos e nem o que ela estava vendo. Ela se agarrou ao homem de Deus e ali ela falou. Então a mulher disse, no versículo 20, por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? E aí ela contou para ele, o filho que eu nem pedi, quando o Senhor Deus trouxe esse filho para mim, que eu nem havia pedido. Esse filho, essa bênção, está sendo o motivo dessa grande aflição, porque ele está lá, sem vida. Então, o profeta se levantou e foi com ela. E chegando lá, diz o versículo 32, chegou à casa e eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Quem entra no quarto agora não é mais aquele sentimento humano, aquela maneira humana de ver as coisas. Quem entrou agora foi o homem de Deus e ele fechou a porta. Significa que Deus entra nas nossas impossibilidades. Quando nós resolvemos sair e nos agarrar a Ele, Ele entra nas nossas batalhas, Ele faz aquilo que é impossível, Ele vem, Ele ouve o clamor, Ele ouve a fé, Ele é atraído pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando cremos no Senhor de todo o nosso coração, sem emoção, crendo, confiando na palavra, porque essa mulher, ela confiou em Deus, ela falou, eu não pedi, eu estou angustiada por algo que eu não pedi. Ela estava falando, era do entendimento. É a mesma coisa quando abrimos a palavra e vemos, meu Deus, o Senhor escreveu. O Senhor disse que levou sobre si as enfermidades.
que o Senhor, ó Deus, não deixaria nenhum enfermo no meio do teu povo. O Senhor disse isso lá no arraial, no deserto, para o teu povo. Eles ainda nem tinham chegado na terra prometida. O Senhor já estava dizendo: não haverá doente entre vocês. Se vocês ouvirem a minha voz, eu não permitirei que as enfermidades que estão lá nos egípcios venham sobre vocês. Então, é uma conversa franca com o Senhor. Não é emoção, é uma conversa franca, como ela teve. Ela disse: meu Deus, o Senhor me deu um filho para levar esse filho? Por que isso? Qual é o propósito do Senhor nisso? É a mesma coisa que nós fazemos quando nos achegamos ao Senhor. Senhor, se o Senhor é o Deus da cura, se o Senhor é o Deus do poder, se o Senhor é o Deus que não deixa a enfermidade se instalar na nossa vida, por quê? Qual é o motivo de estar vivendo isso? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Qual é a direção do Senhor para a minha vida? Como eu devo orar? O que eu devo fazer? Uma coisa eu sei, meu Pai. É por isso que ela estava agarrada. É nisso que nós temos que nos agarrar. Uma coisa eu sei. O Senhor quer o melhor para mim. O Senhor não quer ver seus filhos sofrendo. Se nós que somos maus queremos o bem dos nossos filhos, é incoerente pensar que o Senhor quer o nosso mal. O Senhor não quer. Pelo contrário, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, meu Deus, depois de averiguar a nossa alma, depois de arrancar de dentro de nós aquilo que não está te agradando, então essa conversa franca diante do Senhor, ó Deus, faz com que o Senhor feche a porta, entre na nossa situação e feche a porta. O Senhor dentro da nossa situação, ouvindo, vindo pelas palavras que falamos a Ti, atendendo às nossas orações. E aí, meu Pai, lá dentro, a Tua palavra diz que o profeta subiu na cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. São as 3 coisas elementares da vida, meu Deus: a visão, as palavras e as atitudes. Meu Deus, o Senhor colocou a boca sobre a boca. O Senhor colocou os olhos sobre os olhos, ou seja, é uma nova maneira de falar, é uma nova maneira de enxergar e é uma nova maneira de agir, as mãos sobre as mãos. E o que aconteceu com esse menino, meu Deus? O corpo dele se aqueceu, porque mortos têm o corpo gelado e o corpo desse menino se aqueceu. O Senhor não tem medo da morte, Pai. O Senhor venceu a morte. Às vezes nós não paramos para pensar no Deus que nós estamos servindo. Nós servimos ao Senhor Jesus que venceu a morte, que ressuscitou. Isso é poderoso, Pai. Se servimos a um Deus que venceu a morte, Senhor, que é o pior dos nossos inimigos, que veio por causa do pecado, a separação, Senhor, a morte é a separação da alma do corpo. E a morte eterna é a separação da alma do Senhor. Se o Senhor venceu, ó Deus, o Senhor venceu essas 2 mortes de uma vez só. O Senhor se tornou maldito em nosso lugar para que pudéssemos ter um caminho de acesso ao Senhor. E o Senhor venceu a morte porque o Senhor ressuscitou num corpo glorificado e o Senhor está vivo desde esse evento há mais de 2000 anos. Nós falamos com um morto que ressuscitou. Quando João viu o Senhor glorificado, ele viu as marcas nas tuas mãos e nos teus pés. Um Deus poderoso, glorificado, com a voz de muitas águas.
grandioso, na coxa escrito Rei dos Reis, vencedor, aquele que venceu, que esteve morto e ressuscitou. É assim que o Senhor é chamado nos céus, o que esteve morto e ressuscitou. Toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor eternamente. Senhor, servimos a um Deus assim, que venceu a morte. Como diz a tua palavra, se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, em vão seria a nossa pregação, em vão seria a nossa fé. Estaríamos crendo no quê? No quê? Em palavras vazias, que estariam enterradas num túmulo, como de todos os seres humanos nessa terra. Mas o Senhor é o único, o Senhor é o segundo Adão. Nessa terra só teve 2 pessoas que andaram sem pecado nenhum. Uma foi Adão e perdeu, e a outra foi o Senhor. E o Senhor venceu. Então, meu Deus, diante dessa grandeza poderosa do Senhor, estamos aqui, Senhor, sabendo que o Senhor tem a cura. E queremos, ó Deus, tocar essa cura, receber essa cura, viver essa cura. Em nome do Senhor Jesus, cura para úteros que não estão dando à luz, cura para corações que estão dependentes de remédio, cura para pulmões que precisam de máquinas para respirar, cura para intestinos que não estão trabalhando corretamente, cura para a circulação sanguínea que não está circulando bem, cura para todos os órgãos, uma cura completa, uma cura que vem dos céus, uma cura poderosa, uma cura verdadeira, grandiosa, cura que livra das doenças, que livra dos males e que traz a plenitude, que traz o funcionamento de como foi formado para ser. O Senhor formou cada órgão com uma ordem específica para trabalhar em conjunto no organismo, e é isso que nós estamos pedindo ao Senhor. É isso que nós estamos falando contigo, de acordo com o que o Senhor escreveu na tua palavra. O Senhor não traria sobre o teu povo as mesmas doenças que o Senhor permitiu vir sobre os egípcios. Então o Senhor traz sobre nós, ó Deus, essa saúde grandiosa. Nós cremos. Ó Senhor, o Senhor já me mostrou pessoas, ó Deus, que foram curadas milagrosamente. Eu já ouvi tantos relatos, eu já vi tantas vezes, Senhor. E com esta pessoa que está orando e buscando ao Senhor, não vai ser diferente. O Senhor tem cura para você. O Senhor tem cura para o seu corpo, o Senhor tem cura para o seu ente querido, o Senhor tem cura, Ele é o Deus da cura, Ele é o médico dos médicos, e mesmo que a medicina esteja no seu limite, o Senhor age além dos limites da medicina. E aí, o milagre aconteceu, o corpo do menino se esquentou, e ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou o Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou, e quando ela chegou, ele disse: pegue o seu filho. Aí sim ela entrou no quarto. Aí diz o versículo 37, ela entrou quando aquele quarto já não tinha mais morte, quando o Senhor que estava lá operou o milagre, aí ela entrou. Aí sim ela recebeu, aí sim ela se envolveu, porque quando tinha morte, ela fechou a porta e não compactuou com aquilo. Ela foi se agarrar aos pés do homem de Deus, mas agora que tinha vida ali dentro, que aquele menino tinha voltado à vida, aí ela entrou dentro daquele quarto. Ela se lançou aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra e pegou o seu filho e saiu. Ela fez o que ela já estava acostumada a fazer, se lançou nos pés do Senhor, do homem de Deus. Pai, como o Senhor é grandioso e majestoso. Para o Senhor, ó Deus, a cura é tão simples como para nós é respirar, como para nós é andar para frente. É tão simples para o Senhor, ó Pai. E é agarrado a isso, a esse poder do Senhor, a essa grandiosidade do Senhor que nós queremos viver a nossa vida, sendo curados por Ti, restaurados por Ti, completamente abençoados em todas as áreas, como a Shalom do Senhor, que invade todas as áreas da nossa vida e que vem, ó Deus, como um manancial, uma torrente que vem do céu, ó Pai, e que
traz, ó Deus, aquilo que, mesmo sendo impossível para os homens, o Senhor traz, ó Deus, de maneira abundante e poderosa. Obrigado, Senhor, porque diante do Senhor nenhuma barreira fica de pé. Não há barreiras que fiquem de pé diante da tua voz. Quando o Senhor fala, Pai, o poder vem, o milagre acontece, a grandiosidade do Senhor invade a nossa vida e transforma a nossa alma. Senhor, não há barreiras, não há nenhuma barreira na nossa saúde, na nossa vida, que permaneça e que fique de pé diante da tua voz. Como diz aquela canção, pois não há barreiras que fiquem de pé. Porque o Senhor, ó Deus, é maior do que qualquer barreira. O Senhor é Senhor. O seu nome está acima de todo nome. O Senhor é Senhor de todos os poderes. O Senhor é o Rei dos reis. O Senhor é o Senhor de todo o poder e autoridade. O Senhor está acima. Então, se existe um poder que o inimigo está exercendo em alguma área, o Senhor está acima desse poder. Se existe alguma área que o inimigo está dizendo que não vai sair, o Senhor é mais poderoso do que ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é maior, o Senhor é mais poderoso, o Senhor tem todo o poder e autoridade. Então, meu Pai, baseado no teu poder, é que nós declaramos saúde. Põe a mão sobre o seu corpo, aonde tem uma enfermidade. Se você não pode colocar a mão porque é na vida de alguém da sua família, então levanta suas mãos para o céu e diante do Senhor, ó Pai, com a força do Senhor nós declaramos: a enfermidade, vai embora em nome do Senhor Jesus. Mal, vai embora em nome do Senhor Jesus. Venha a cura, venha a libertação, venha a salvação, venha o poder, sinais, maravilhas e prodígios na vida de todos aqueles que creem. Amém. Grandioso é o nome do Senhor. Bendito e poderoso é o nome do nosso Deus. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem milagres grandiosos e maiores do que qualquer impossibilidade humana. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus.